Oi galerinha, voltamos e para você que ficou esperando desde o começo do programa, estamos recebendo o contador de histórias Zé Boca, que conta histórias para crianças de 0 a 100 anos e conduz a uma viagem lúdica, despertando no espectador parte de sua infância. E o bluesman Marcos Boi, que o acompanha nessa viagem maravilhosa que é o mundo das histórias. Quase todos nós já tivemos sonhos embalados por fadas, bruxas, sapos e princesas e outros seres. E para contar pra gente uma dessas histórias, vamos receber agora Zé Boca e Marcos Boi aqui no Cruzeirinho na TV. Olá, tudo bom? Tudo bem? Oi, Marcos, tudo bem? Nossa, um prazer imenso recebê-los aqui no Cruzeirinho na TV, alegria muito mesmo. Zé Boca, então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, para as crianças que estão nos assistindo, um pouquinho mais sobre você. E calma aí, o Boi também vai conversar com a gente. Para falar como começou toda essa sua, seu talento, realmente é uma arte, a contação de histórias. Então, fala um pouco pra gente aqui no Cruzeirinho na TV. Bom, Aninha, eu não sei dizer para você assim como é que começou, né? Que eu me lembro que desde que eu comecei a falar, acho que eu conto histórias. Olha só que legal. Eu venho de uma família que conta histórias, minha mãe sempre me embalou com histórias, a minha avó, a minha tia, que foi meio que uma babá nossa quando criança, também contava muitas histórias. Eu tenho um tio já falecido chamado João Krieger, que era escritor, né? Eu convivi muito com ele, tive a felicidade de algumas histórias de ver ele me contar e depois ver essas histórias registradas em livros, em jornais. Ele escreveu para a Folhinha de São Paulo há muito tempo. Nossa, que legal, olha. Coisas em livros didáticos, depois que meus irmãos também vieram acompanhar. Então eu venho de uma família de contadores de histórias. Sou ator, né? A minha formação de ator, comecei aí há uns anos atrás aqui mesmo em Sorocaba. E aí, num determinado tempo da vida, eu decidi aí começar a contar a história, digamos assim, entre aspas, profissionalmente. Que né? legal. E aí, o Boi já é meu parceiro de muitos anos, foi só chamar e bater tudo isso no liquidificador. E é esse trabalho que está acontecendo hoje aí. Nossa, que bom, bacana isso, porque olha só como é importante, assim, até a influência da família, você resgatou tudo isso, e como é importante também, Zé Boca, porque hoje em dia parece que as crianças, assim, a maioria, fica só em videogame, computador, e não, e essa contação de história é importante resgatar esses valores, né? Na verdade, Ney, eu acho que é meio que um tabu isso, essa coisa. É claro que crianças, nós também gostamos, nós também, né? lógico. vocês aí são os direto, tuiteiros, né? Eu ainda não estou nessa, os tuiteiros. Mas você também oferece, a gente tem acompanhado que em todo lugar que a gente vai, as crianças assim também aderem na hora e jogam, porque na verdade contar a história como o teatro é um jogo, né? Inclusive em inglês é o mesmo verbo, to play, para ensaiar, para jogar, para tocar. Então é um jogo que a gente faz. E as crianças, não só as crianças, mas principalmente as crianças, embarcam nesse jogo e jogam com a gente na boa. Legal. E agora o Marcos Boi. Nossa, mais uma vez, obrigada pela presença. Eu sou super também fã do Marcos Boi, o trabalho maravilhoso dele. Para contar também um pouquinho como começou todo esse seu talento também, músico, compositor, enfim, falar um pouco do seu trabalho. Bom, eu tenho também essa coisa que o Zé citou de família, né? Que sempre teve muita música em casa. Meu pai era meio músico amador e a gente sempre ouviu, sempre teve incentivo. Então eu comecei a estudar aos 6 anos de idade. Quando eu manifestei interesse, meu pai já arrumou um professor, né? E sem compromisso e tal, se quisesse continuar. E desde então eu não parei mais. É um amor assim incondicional que eu tenho pela música, pela arte de uma maneira geral, mas a música é a minha maneira de se expressar, de se colocar no mundo. Então vem seguindo dessa maneira. E esses trabalhos extra-palcos, de fazer trilha, de acompanhar atores, é uma coisa que muito me encanta. Assim, eu sempre que posso estou fazendo. E com o Zé já tem uma parceria de mais de 15 anos. Nossa, que legal! E o seu estilo preferido a gente já sabe, blues. Dá para contar um pouquinho também por que o blues? É mágico, né, gente? Mas o Boi vai falar pra gente. Olha, já até virou um clichê eu repetir essa frase, mas ela é muito verdadeira. Eu costumo dizer que eu não escolhi o blues, ele que me escolheu. Porque dentre tudo que eu fazia, foi e eu gosto de vários gêneros, estudei música erudita, toquei muito rock, né? Eu gosto muito de jazz e tal, mas o blues é onde eu me sinto mais confortável. Então eu optei por fazer a carreira num tipo de música em que é muito natural para mim fazer por algum motivo. Talvez porque meu pai ouvia muito esse tipo de coisa em casa, quando eu era criança, deve ter uma memória auditiva, afetiva relacionada a isso.
mas é onde eu me expresso, acredito que melhor. Legal, nossa, e aí? Então vamos agora para a contação de história. Que história nós vamos conhecer hoje, Zé Boca? Vamos conhecer a história de um bicho que muita gente tem em casa. Que bicho será? Vamos agora conhecer aqui com Zé Boca e Marcos Boi no Cruzeirinho na TV. Essa história se passa lá no continente africano, num país chamado Zimbábue. E lá no continente africano existem muitos animais que nós conhecemos de zoológico, fotografia, de televisão, mas outros que a gente nem imagina. Mas o personagem principal de nossa história, todo mundo aqui conhece, você até deve ter na sua casa, porque o personagem principal da nossa história é um gato. Porque era uma vez um gato que morava lá no Zimbábue e queria saber de todos aqueles bichos qual era o mais poderoso de todos. E o nosso gato curioso saiu à procura aqui, procura colar, até que ele parou embaixo de uma árvore, se deparou com dois bichos que pulavam e gritavam, que eram os macacos. O gato, quando viu os macacos que subiam naquela árvore com tanta agilidade e descia com tamanha habilidade, pensou, poderoso mesmo são esses macacos. Afinal, um bicho que sobe e desce com tanta agilidade, com tamanha habilidade, só pode ser muito poderoso. Então o gato, interesseiro gato, começou a acompanhar os macacos onde quer que esses fossem. Os macacos comiam a bananinha. Quem comia a bananinha? O gato. Os macacos subiam na árvore. Quem subia na árvore? O gato. Os macacos desciam. Quem descia? O gato. E viveram assim durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo. E quando as coisas ficam calmo numa história, é porque alguma coisa vai acontecer. Os macacos começaram a sentir um cheiro estranho. Começaram a se arrepiar. Saíram correndo, porque agora veio um bicho mais poderoso que os macacos, que é o leão. O gato, quando viu aquele leão com aquela juba maravilhosa, pensou, poderoso mesmo é esse leão. Afinal de contas, ele não é o rei dos animais. Então, o nosso gato interesseiro começou a andar atrás do leão por toda parte. O leão ia lá, comia uma carninha, o gato comia uma carninha. O leão tirava uma sonequinha, o gato tirava uma sonequinha. O leão fazia um xixizinho, o gato fazia um xixizinho. E viveram assim, leão e gato, durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo, tudo muito parado. De repente o leão começou a arrepiar sua juba, começou a tremer as perninhas, fez xixi na calça, saiu correndo porque agora veio um bicho mais poderoso que o leão, que é o rinoceronte. O gato, quando viu aquele rinoceronte com aquela carapaça grossa, aquele chifre na ponta do nariz, pensou, poderoso mesmo é esse rinoceronte. Afinal de contas, um bicho desse tamanho, com um chifre tão forte, que espantou o leão, só pode ser muito poderoso. Então o gato, interesseiro gato, começou a perseguir o rinoceronte por onde quer que esse fosse visto. Por exemplo, o rinoceronte comia um capinzinho. Quem comia um capinzinho? O gato. O rinoceronte bebia uma aguinha. Quem bebia uma aguinha? O gato. O rinoceronte ia namorar a rinoceronta. Quem ficava segurando a vela? O gato. E viveram assim durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo, tudo muito parado. O rinoceronte começou a sentir cheiro estranho, começou a arrepiar o pelo que ele nem tem. Saiu correndo porque agora veio um bicho mais poderoso, que é o elefante. O gato, quando viu aquele elefante enorme, com aquelas 4 patas gigantes, aquele rabinho pequenininho, aquela tromba majestosa, pensou, poderoso mesmo é esse elefante. Afinal de contas, um bicho desse tamanho só pode ser muito poderoso. Então o gato, interesseiro gato da nossa história, começou a perseguir o elefante por onde quer que o elefante fosse visto. Por exemplo, o elefante tomava banho na água. Quem tomava banho na água? O gato. O elefante se secava na terra, logo o gato se secava na terra. O elefante ia fazer um cocôzinho. Aliás, você já viu cocô de elefante?
Olha, para quem não viu, eu vou contar. Segundo o Inmetro, só o pum do elefante pesa 35 quilos. Bom, mas isso já é outra história, né? E viver assim o gato e o elefante durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo, tudo muito parado. De repente, o elefante começou a sentir um cheiro estranho. Ao longe, ouviu-se um estampido. Pá! O elefante saiu correndo, porque agora veio o mais poderoso, terrível e temido de todos os animais, que é o homem caçador. A sorte do elefante é que o homem errou o tiro. Mas o gato, quando viu aquilo, pensou: poderoso mesmo esse homem. Afinal de contas, não é ele que mata, prende, aprisiona, trafica todos os outros animais. Então o gato, interesseiro gato de nossa história, foi seguindo o homem que estava voltando para sua casa. O homem voltando para casa e o gato atrás. Quando o homem chegou na casa, quem é que estava esperando ele? Evidentemente, a sua mulher. Oi, querido. Oi, querida. Querido, mas que gatinho mais bonitinho. Onde é que você o conseguiu? Ele está me seguindo lá desde a floresta. E por falar em floresta, você não ia mesmo caçar um elefante para nós fazermos as empadinhas de elefante para os nossos amiguinhos do Cruzeirinho na TV? Eu realmente ia caçar um elefante, mas você sabe, a bala está cara, eu só tinha uma bala na espingarda. E você não está querendo me dizer que com essa conversa toda errou o tiro num elefante? Bem, sim, não, quer dizer, quem sabe, errou ou não errou? Errei, querida, errei. Você é um idiota, um imbecil, um incompetente. Agora faz o seguinte, vai no açougue imediatamente e me traga meia tonelada de carne de elefante, pois os nossos amiguinhos do Cruzeirinho na TV estão esperando. Está bem, querida, está bem. Aí o homem, como todo homem sábio, sensato e inteligente deve fazer, obedeceu a sua mulher imediatamente. O gato, quando viu aquilo, pensou: poderosa mesmo essa mulher, no final de contas ela manda e o homem obedece na hora. Então o gato começou -se a chegar, e você que tem gato sabe quando o gato passa assim bem no meio, embaixo da perna da gente, se esfregando, toda a mulher falou: ai gatinho, para gatinho, não gatinho. Olha gatinho, faz o seguinte, vai dormir um pouquinho, que a hora que aquele imbecil trouxer a carne, se é que ele vai conseguir achar o açougue, eu te prometo que te dou um pedaço. Aí gato foi dormir, você que tem gato sabe que uma coisa que gato faz é dormir, né? E a mulher? Bom, a mulher foi lá cuidar dos seus afazeres domésticos. A mulher foi cozinhar, foi lavar roupa, foi passar roupa, foi faxinar, justamente na hora da faxina, que ela enfiou assim a vassoura no lugar, que há muito tempo ela não enfiava. E de repente, saiu de lá, sabe o que é? Um rato, socorro, um rato, um rato. A mulher desesperada subiu em cima da cadeira, colocou a cadeira em cima da mesa, colocou a mesa em cima do guarda-roupa, o guarda-roupa em cima da casa e gritava: socorro, socorro. O gato acordou assustado com todo aquele barulho e falou: mas o que está acontecendo? E a mulher gritando: socorro, e o gato se aproximando: socorro, e o gato se aproximando: socorro. Quando o gato chegou bem perto, o rabinho. O gato comeu o rato. E a mulher, quando viu que havia acabado o rato, desceu o guarda-roupa de cima da casa, a mesa de cima do guarda-roupa, a cadeira de cima da mesa e ela finalmente de cima da cadeira. E ai gatinho, muito obrigado, você é maravilhoso, você é meu ídolo, você é meu herói, você é poderoso. Aí o gatinho pensou: eu sou poderoso? Mas eu saí por aí procurando qual era o bicho mais poderoso de todos, e primeiro eu achei que eram os macacos, mas os macacos se pelam de medo do leão, que apesar de ser o rei dos animais, não enfrenta o rinoceronte, que com toda aquela força não é páreo para o elefante, que daquele tamanho não consegue derrotar o homem que manda em todos, mas tem medo da sua mulher, e a sua mulher que manda no homem que manda em todos, tem medo de um rato. E eu, o gato, como rato. Isso quer dizer é que eu é que sou o bicho mais poderoso de todos. E é por isso, meu caríssimo e atento espectador, que até hoje o gato entra e sai, come, bebe,
dorme, namora ruidosamente a hora que ele bem entende. Porque, segundo ele, o gato, ele é o bicho mais poderoso de todos. E entrou por uma porta, correndo, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. Obrigado. Que legal, galerinha. Isso aqui bacana. Nossa, super legal. Engraçado assim, é interessante. A gente viaja mesmo na história, né, Zé Boca? A ideia é essa, né? A gente, viaja, assim. como a gente já falou, é um jogo, né? Então, assim, a possibilidade... E não é um jogo, por exemplo, no esporte que se joga contra. Se joga junto. A gente joga junto, então... A ideia é essa mesmo, dessa brincadeira e também de apresentar principalmente as professoras, né, as educadoras que estão aí nos assistindo, que hoje assim existe um pouco, eu costumo falar nas minhas oficinas, que eu também dou oficinas e tal, sim, que é a ditadura do TNT, do EVA e do glitter colorido, né? Parece que não dá para fazer mais nada. E a gente apresenta aqui uma proposta com materiais recicláveis, reutilizáveis e tal, e permitir essa brincadeira. Nossa, fantástico, a gente viaja ao som da música também, tá aqueles brilhos total na história, né, Bo? É super legal. Com certeza, a ideia é dar um colorido mesmo, jogar junto, como o Zé diz, com a história. Legal, nossa, fantástico. E aí, galerinha, com certeza vocês gostaram, não é mesmo? Super legal. É o que o Cruzeirinho prepara pra você sempre com muito carinho. Nós recebemos aqui o contador de histórias Zé Boca e o bluesman Marcos Boi aqui com a gente. Cruzeirinho na TV fica por aqui e daqui a pouco muito mais surpresas pra vocês no próximo programa. E vamos ficar agora com desenhos. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Até o próximo Cruzeirinho na TV.